A gente passou os últimos dias falando sobre cancelamento aqui, até porque é um tópico que sempre me chamou a atenção e eu sempre optei por elaborar algumas reflexões sobre isso, porque me parece contraproducente no debate público e intimidatório, né? Então, assim, é quase uma questão inquisitorial de você silenciar as pessoas pelo medo. E aí, o que aconteceu foi que essa semana, além de você ter cancelamento da Sofia Gascon, além de ter o cancelamento do bebê alemão lá, que eu mostrei ontem aqui, também teve o cancelamento da psicanalista Maria Rita Kell. Ela deu uma entrevista para o programa do Leandro Demori, e nos pontos da entrevista ela falou sobre o movimento identitário. E aí, por causa dessa fala, o pessoal agora está caindo matando sobre a Maria Rita Kell. Eu quero ouvir o trechinho no qual ela fala sobre isso e pensarmos algumas coisas juntos sobre esse tópico aqui, porque a gente também passou a pensar sobre os limites do identitarismo recentemente. Então, assim, era o tópico que você não podia abordar anteriormente, porque o simples fato de você questionar pautas identitárias ou movimentos identitários já te punha na fogueira também. Foram abrindo fissuras depois de certos eventos, incluindo a derrota eleitoral da esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nas eleições municipais, e aí muita gente passou a refletir sobre esse ponto. Vamos ouvir juntos aqui a Kell falando sobre isso e depois a gente pensa junto algumas coisas. Então ouçam. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si, né? Porque daí você se fecha para a crítica. Você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Claro. Quem sabe se vocês considerarem assim dá mais certo, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social. Só dentro do movimento. Sim. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo, né? Mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, né? Eu posso tentar interferir e se ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso ver. Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, eu acho que isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo, eu tenho esperança que isso não vai muito longe. Né? Que isso não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Né? Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive, né? Mas isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos, né? E o outro é uma porcaria. Então, eu não conheço o trabalho dela, não acompanho o trabalho da Kell, então não sei qual o teor, de outras falas dela sobre esse assunto. Estou falando desse recorte em particular aqui e da repercussão que teve agora, né? Então, dessa fala aqui que foi algo muito criticado por grupos identitários, por figuras, né, na internet, né, nas redes sociais, que estão agora indignados com ela e estão dizendo que... há algumas críticas aqui, né? De um lado, estão dizendo que ela é que é narcísica, né? Que ela está perpetuando esse pacto da branquitude, né? Então ela, a mulher branca, falando sobre os grupos identitários e também, inclusive, associaram, né, ao pai dela, que era um eugenista, e aí dizendo que ela está reproduzindo o discurso eugenista do pai dela. A primeira coisa tem a ver com essa associação com o pai, né? Que aqui é uma falácia lógica conhecida chamada de culpa por associação, que é de você tentar colar numa pessoa atributos porque ela é amiga, parente, conhece alguém do grupo de qual você discorda. Então, assim, o fato de ela ser filha de um eugenista não quer dizer que ela reproduza as ideias do pai, nem sequer que ela seja eugenista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vi recentemente um documentário que é a história de um senhor já idoso, né? Ele está, 90 anos, não sei qual a idade que ele tem, que era filho do comandante de Auschwitz. E ele, criança, né? Era criança, ele e a irmã, eles viviam em Auschwitz, eles viviam numa casa que estava em anexo ao campo de concentração, e ele vivia ali, e ele não tinha a menor ideia do que o pai fazia, não tinha a menor ideia do que se passava em Auschwitz, e ele cresce, e daí ele vai descobrindo, depois da guerra, né, o que aconteceu e o horror que o pai perpetrou. Os crimes, né? Milhões e milhões de pessoas mortas pelo pai, pelo campo de concentração que ele tocava e que ele arquitetou, ele elaborou aquele campo, e é isso, né? E ele tentando se descolar dessa imagem, tipo, bem, era meu pai, eu tinha uma relação de afeto com meu pai, não penso que meu pai
não conseguia pensar no meu pai como monstro, mas o que ele fez era monstruoso. Então, assim, esse dilema, né? É bem interessante, na verdade, você acompanhar, porque vai, sabe, retraçando essa complexidade das nossas relações humanas e de pessoas com as quais a gente tem contato e com as quais a gente tem severas divergências. Então, nesse caso aqui, tentar colar, sabe, a Kel com o pai dela é de uma desonestidade intelectual tremenda. E aí, o segundo ponto tem a ver com essas falas dela, né, que se parecem, inclusive, com a fala que a Marilena Chaui, no mesmo programa, elaborou sobre o identitarismo. Então, assim, várias figuras agora, né, da esquerda estão tentando expor os limites das pautas identitárias, o modo como elas podem ser divisivas demais ao ponto de repelir, inclusive, aliados, repelir o eleitor, repelir pessoas que poderiam simpatizar com a sua causa e que são vistas como inimigos. E aí a crítica que ela faz nesse trechinho, é bem curto, mas não é tão diferente da crítica que faz o Yasha Monk nesse livro aqui, que se chama A Armadilha Identitária. Ele conta, né, sobre como surgem esses movimentos, como eles ocupam as universidades, como eles passam das universidades para o debate público, passa para as empresas, para as corporações, e aí vai criando esse tipo de divisões de pautas na esquerda, de modo que os grupos não conseguem dialogar mais. Ela fala sobre o diálogo, que o diálogo é muito importante numa sociedade como a nossa, porque a gente vai ter que fatalmente lidar com pessoas que pensam muito diferente da gente, e aí se você trata essas pessoas como inimigas, é claro que é a dificuldade tremenda de você elaborar qualquer tipo de projeto comunitário, social e coletivo para a melhoria da vida das pessoas. Então, quando ela aborda essa questão, né, da falta de diálogo, aí ela vai no ponto que me parece talvez o mais crucial para entender quão prejudicial alguns grupos identitários se tornaram. Porque o que acontece? Né? Ela fala ali sobre a impossibilidade de um branco criticar um negro ali, ela apresenta um exemplo. Né? E aí o que acontece é que você tem grupos minoritários que se entendem como vítimas de várias opressões históricas, e com razão em muitos casos, né? Então a gente pode pensar ali que há muitas minorias que de fato foram vitimizadas e foram, subalternizadas, e que foram perseguidas, e que foram excluídas de espaços, e que foram criminalizadas ou patologizadas em certas circunstâncias. Então, sim, é claro que a gente entende que houve um histórico de violência contra esses grupos, e aí o que acontece você tem um grupo que se vê como as vítimas permanentes de certas violências, e aí você tem a perspectiva desse grupo de que o outro grupo, né, é um opressor permanente também. Então, simplesmente não há qualquer tipo de sutileza em relação a isso, nem sempre na teoria por trás disso. Às vezes essa teoria ela é bem interessante, como aponta o Yasha Monk, que ele retraça, né, a origem das ideias identitárias de certos autores e como a ideia pode ser muito interessante e bastante sofisticada às vezes. O problema é quando essa ideia ela se populariza, ela é vulgarizada pelas pessoas que nem sequer às vezes têm o preparo conceitual para poder entender o refinamento da teoria, ela é vulgarizada e ela entra nesse espaço público de maneira simplificada, bastante tosca, e aí você tem um maniqueísmo bastante, contraproducente em termos de relações humanas mesmo. E aí você tem essa vulgarização dessas ideias e o outro grupo é entendido como sempre o opressor. Não há saída, né? Então, assim, vamos supor, no caso do racismo, né? Você tem os grupos que são os grupos historicamente perseguidos, os negros que foram escravizados, que foram maltratados, que foram segregados, que foram, linchados e assim por diante. Você tem esse grupo, e aí você tem os brancos, que são todos eles racistas. Mesmo quem é aliado, mesmo quem está disposto a contribuir para a causa antirracista, ele é um racista em desconstrução. Ele nunca deixa de ser racista. Ele é um racista, mas ele está do nosso lado por hora. Porque se esse branco racista em desconstrução escorregar no quiabo, ele vai para a fogueira junto com todos os outros racistas, porque ele é um racista. Então, assim, não há possibilidade de você entender aquela pessoa como alguém que realmente é um aliado genuíno. Ele não é do seu grupo, ele não faz parte daquilo que você defende. E aí essa divisão antagônica, né, de grupos antagônicos, em conflito permanente, isso me parece, como eu falei, bastante contraproducente em termos de relações sociais e inclusive de pautas políticas. Porque daí o que acontece, né? Se você entende que todo mundo que não é do seu grupo é um adversário ou é uma ameaça, se o seu vizinho é uma ameaça, isso cria uma tensão permanente social que é difícil de desarmar em algum momento.
Então, quando ela fala que ela acha que não vai muito longe, é justamente por causa dessa corrosão das relações, né? É o tempo todo pensando em termos de ameaça e de, sabe, antagonismo. Então, isso é, de fato, bastante prejudicial. E aí a gente pode pensar em alguns casos, né, aqui exemplares, para você entender como isso passa os limites quando é vulgarizado, né? Um desses exemplos é o da Kéfera, que é um exemplo clássico, né? Ela no programa Encontro, e aí ela falando de mansplaining, interrupting, e virou piada isso, né? Virou piada. Se o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo. E agora você está interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para vocês. Ela mesma tirou sarro depois dessa parte desse quadro aí. Ela tirou sarro, ela compreendeu como ela estava bitolada na militância, como ela, sabe, passou dos limites, como aquilo ali ficou ridículo. É, sabe, a ultrafeminista que acha que o cara abriu a boca, né, um homem abriu a boca, é porque quer calar a boca dela, é porque está querendo oprimi-la. Então isso ficou ridículo e isso demonstra, como eu falei, essa vulgarização e esses limites ultrapassados. Um outro caso, aqui é um caso individual, um caso pessoal que eu posso mencionar para vocês, foi quando o Babu estava no Big Brother e eu fiz um vídeo aqui sobre uma fala dele que era incorreta, era equivocada. Ele disse que a palavra negro vinha do grego nigro e significava inimigo em grego. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. E aí eu vim falar aqui que não era isso, né? Em grego, inimigo é outra palavra, ectros. Então, assim, não tem nenhuma relação. O negro vem do latim. Então, assim, ele falou uma besteira, ele falou uma bobagem, que não tem nenhum respaldo na etimologia da palavra, não tem nenhum respaldo em nada. Ele simplesmente, sei lá, leu em algum lugar, sei lá, leu no GLE10, sei lá onde ele tirou isso aí, e falou uma besteira ali. E aí eu fiz um vídeo aqui falando, né? Não, a origem da palavra não é essa, a palavra inimigo é outra, não sei o quê. E aí muita gente veio nos comentários aqui dizendo o seguinte: é sério que você está tentando corrigir um homem negro falando sobre aquilo que ele sabe? Eu falei, claro, porque ele está errado. Então, assim, essa impossibilidade de você retificar erros, que ela menciona ali um caso de um homem negro batendo uma criança, essa impossibilidade de você retificar o erro porque você é do grupo inimigo, porque você é um ectros, porque você é do grupo inimigo, porque você é do grupo opressor, isso é absurdo e também beira o ridículo. E aí tem um outro aspecto que também vale ser mencionado, que é da falta de clareza de quais são os objetivos desses grupos identitários, né? Porque a impressão que dá nessa vulgarização desse tipo de militância é que basicamente o único objetivo deles é de singularizar a gente que fez merda e expor na internet, de cancelar essas pessoas. Parece que não há nenhuma proposta concreta de mudanças reais no mundo. Na minha percepção, pelo menos, aquilo que eu entendo nessa vulgarização, né? Aqui eu não falo de realmente quem está na teoria, de quem está pensando isso, de quem está elaborando isso. Estou falando do modo como a militância se dá vulgarmente mesmo. Parece que não há nenhuma proposta real de transformação. Porque daí se você tem um sistema, vamos supor que o racismo estrutural, né, que é uma estrutura, um sistema que é todo racista, desde a construção do nosso imaginário, desde a escolarização, desde da formação política, desde a socialização, tudo é perpassado por racismo no Brasil ou nos países onde houve escravidão, pelo menos. Se essa é uma realidade, primeiro, eu acho que não faz o menor sentido singularizar pessoas racistas, porque se todo mundo é racista, se toda a estrutura é racista, se você singularizar indivíduos não muda nada. Como eu falei ontem aqui, né? Você atacar uma pessoa que disse uma coisa errada ali, não vai mudar em nada a situação racista do país, né? Não vai mudar em nada a estrutura racista. Você está só, fritando uma pessoa qualquer, um indivíduo ali, um preguinho que se destacou, você está martelando, porque não muda nada na estrutura discriminatória. Não muda nada no patriarcado, não muda nada no racismo, não muda nada na homofobia, não muda nada em nada. É só linchamento público mesmo, pura e simplesmente esquartejando pessoas na rua. E aí, a pergunta é, tudo bem, você tem estruturas racistas, homofóbicas, patriarcais, como muda isso? Qual é a proposta concreta, real, para a transformação da sociedade? Para onde isso vai levar? E aí você pode pensar que certos grupos têm propostas mais ou menos realistas, dependendo do grupo, né? E na minha compreensão, por exemplo, as feministas liberais, elas têm visões muito mais factíveis do que seriam as conquistas femininas do que outros grupos mais radicais. Porque, por exemplo, você tem lá um grupo feminista que diz que a meta é que tenha paridade salarial.
Bem, isso é factível, isso é mensurável, inclusive, né? Você pode ir lá, sei lá, concurso público, você tem lá salários iguais a homens e mulheres. Sei lá, numa empresa você exigir que, por lei, que uma mulher ganhe o mesmo salário para o mesmo tipo de cargo que um homem, assim por diante. Então isso é mensurável, isso é factível, isso é, sabe, é possível legislar sobre isso, inclusive. Mas se você deseja derrubar o patriarcado, aí como é que você faz isso, né? Qual é a meta? Como é que você sabe que atingiu isso? Aí fica muito mais abstrato, fica muito mais conceitual. Ou sobre o racismo. Como punir o racismo? Então você tem leis no Brasil, você tem a lei que criminaliza o racismo. Você tem lá, sabe, o Código Penal, né? Você tem lá os itens, os artigos específicos. Se você fizer isso aqui é um crime, você vai preso. Se você fizer isso aqui é um crime, você vai ter que pagar uma multa. Então, assim, isso é mais palpável, você pode observar efeitos concretos no mundo real. Se você deseja terminar com o racismo, acabar com o racismo, primeiro que me parece impossível, em tese, mas também como você mensura isso? Como é que você vai saber quando o mundo deixou de ser racista? Então, fica muito mais abstrato e muito mais inatingível. Fica aquela meta inatingível e ninguém sabe muito bem como proceder para chegar até aquele objetivo. E aí eu não entendo, eu realmente não entendo qual é o objetivo. Se há um problema, então a gente identifica qual é o problema e a gente identifica quais são as soluções, ou as possíveis soluções, ou aquilo que pode ser feito no interior daquele sistema para aprimorar as condições de vida das pessoas. Só cancelar pessoas na internet, só fritar pessoas na internet não me parece que seja funcional, não me parece que avance em nada qualquer tipo de mudança estrutural profunda na sociedade. Então, nesse sentido, a gente percebe que certos grupos que atuaram de maneira muito prática e pontual, né, o nosso objetivo é esse, obtiveram conquistas muito mais, relevantes e observáveis, né? Basta pensar, por exemplo, Martin Luther King Jr. A meta dele lá na luta por direitos civis era acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Era obter uma lei lá, era passar uma lei que acabasse com esse tipo de segregação, que proibisse a segregação. E conseguiram passar a lei de direitos civis. Então, assim, havia um objetivo, uma meta, obtiveram. Quem lutava contra a escravidão? Vamos passar uma lei aqui que proíba a escravidão. Conseguiram atingir um objetivo, e aí nesses avanços, nesses incrementos, você vai melhorando as condições de vida das pessoas. E aí, por fim, uma última coisa também que comentaram sobre a Kel é que os comentários dela desconsideravam que o maior grupo identitário que existe é o grupo dos brancos, é a branquitude. E aí, me parece aquelas afirmações lacradoras, mas que tem pouco também relevância, sabe, concreta sobre o que está sendo dito, né? Porque o fato de alguém ser negro não quer dizer que a pessoa pertença a um grupo identitário negro. Ela pode ser negra e nem sequer se questionar certas coisas, nem sequer atuar, nem ser militante, nem nada. Ela só é uma pessoa negra. Do mesmo modo que uma pessoa branca não é uma ativista necessariamente por, sei lá, direitos ou privilégios de brancos. Ela é simplesmente uma pessoa branca que vive nesse mundo e está atuando. Quando ela questiona esse tipo de coisa, não quer dizer que ela esteja defendendo necessariamente a agenda supremacista branca ou, sei lá, alguma coisa específica para manter privilégios dela. Eu entendo que nessa visão de embate permanente, né, de disputa permanente, é claro que sempre é entendido desse modo. Se você está contestando um grupo, então você está puxando sardinha para o seu grupo, né? Você está contestando a agenda negra, então você está querendo privilégios para si. Nessa lógica, a gente até pode compreender como sendo assim. Por outro lado, nessa mesma lógica, a gente também pode entender que se há essa disputa permanente, as opressões nunca vão acabar. Então, mesmo se os brancos, né, deixarem de ter poder, deixarem de ter privilégios, algum outro grupo vai ocupar esse espaço. Então, nessa disputa permanente, alguém vai ser sempre o opressor e alguém sempre vai ser a vítima. Então, no fundo, parece que a disputa é somente para trocar a dinâmica de poder e a relação de poder. Então, assim, se eu for o grupo dominante, aí o mundo vai ser melhor. Nada garante que vai ser, mas na cabeça das pessoas, eu vou ocupar esse espaço aqui e eu vou ser mais justo do que os outros que me oprimiam. Embora até possa ter um fundo de verdade nessa disputa permanente, porque, no fundo, os grupos estão em constante embate, não vejo que a crítica feita por ela, ou a análise feita por ela, tenha qualquer tipo de intenção de defender uma agenda da branquitude, por exemplo. É claro que não é assim que se entende. Qualquer crítica é vista como uma tentativa de destruição desse grupo, de desqualificação desse grupo, de manutenção das forças opressivas, e aí também, se torna impraticável, na verdade se torna impraticável qualquer tipo de diálogo e interação harmoniosa. Como eu falei, as críticas feitas pela Kel são muito parecidas com a do Yasha Monk, então assim, não tem muito avanço nesse trechinho em particular, pode ser que ela elabore outros pontos, em outros momentos, mas eu quero ouvir de vocês como é que vocês entendem. Primeiro a fala da Maria Rita Kel, nesse trecho aqui, e como é que você entende, a reação
dos grupos identitários, essa fala, que estão tentando cancelar agora a Kel, e também sobre os pontos apresentados aqui. Deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixe seu joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então conto com sua participação, vai ser muito importante para esse projeto, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!